Meu irmão, minha irmã, nós já estamos no 30º domingo do tempo comum e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, que está no capítulo 22, nos versículos de 34 a 40. Um evangelho curto, mas cheio e rico de significado. Vamos lá. Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Vamos lá para a gente poder compreender. Existia nesse período bíblico uma grande dúvida: qual seria o maior mandamento? Que tipo de mandamento deve ser? De que tipo um mandamento deve ser para ser considerado grande? Mas não o maior comparado a um menor ou comparado aos outros. Não que esse seja maior que os outros, mas, ou seja, o que faz com que um mandamento ele seja mais relevante, ele seja mais importante do que os outros no sentido... Porque existia na mentalidade bíblica um mandamento que era que era pesado e um outro mais leve, um que deveria ser respeitado com todo o seu significado. Enfim, havia uma grande dúvida. E por que dessa dúvida? Porque os judeus tinham 613 mandamentos, além das 10 palavras de Moisés. Ou seja, eram 248 mandamentos afirmativos, representando o número dos membros do corpo humano, 248 afirmativos, então pode fazer isso, faça aquilo, etc. E 365 mandamentos negativos, que representavam cada dia do ano, representavam o ano todo. Então eram 613 mandamentos, mais as 10 palavras de Moisés. Então, ou seja, diante de tantos mandamentos, qual desses, já que o homem é incapaz de colocar em prática todos esses mandamentos, qual desses é o mais importante? Qual desses é o maior? Ou seja, porque, como eu disse, havia os mandamentos leves, os mandamentos pesados, uma grande discussão. Então, diante disso, foi feita essa pergunta para Jesus: Mestre, diante desses tantos mandamentos que nós temos, negativos e positivos, afirmativos, ou seja, a quantidade de membros do corpo, e ao mesmo tempo é muito interessante esses 613 mandamentos, porque nós vemos que o corpo representa o corpo inteiro para todos os dias do ano. Então, cada dia do ano, o mandamento deve envolver a minha vida inteira, todo o meu ser, todo o meu corpo. E é interessante que o número 613 é o número exato das letras do Decálogo. Se nós pegarmos letra por letra dos 10 mandamentos, das 10 palavras de Moisés, como dizem os judeus, se nós pegarmos todas as letras dos 10 mandamentos e somarmos, nós teremos 613 letras. Ou seja, o mesmo tanto de mandamentos aí criado a partir dos 10 mandamentos, das 10 palavras de Moisés. Então, um mandamento, 613 mandamentos, que envolve todo o ser humano, todo o seu ser, todo o seu corpo, para todos os dias do ano. Então, ou seja, todos os dias, todo o meu ser deve ser envolvido pela palavra de Deus, pelos mandamentos. Então, eles perguntam para Jesus: então, diante de tantos mandamentos, qual que é o maior? Qual que é o mais importante? Qual que é o mais relevante? Ou seja, qual que é aquele que nós não podemos deixar de praticar? E Jesus vai dizer que a resposta que envolve e que deve preencher, a resposta que é a essência para todos os mandamentos, vai dizer Jesus, é o amor a Deus e ao próximo, para que nenhum desses mandamentos se torne vazio, para que o cumprimento desses mandamentos não seja apenas um ato externo, para que ele seja preenchido, para que ele não seja vazio, um ato vazio,
ele precisa ser preenchido pelo amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Quando nós olhamos para a cruz, vocês podem ver uma cruz aqui, nós vemos as duas faces da cruz aí, né? Então nós vemos uma horizontal e uma vertical, ou seja, o amor a Deus e o amor aos irmãos. Nós vemos, assim deve ser o cumprimento dos mandamentos, preenchido pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo, porque cumprir os mandamentos, se não amar a Deus, eles se tornam vazios. O cumprimento dos mandamentos sem amor aos homens, sem amor aos irmãos, também se torna vazio. Só que Jesus vai dizer então, já que a resposta é o amor, Jesus está dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Esse é o Shema que os judeus rezam 2 vezes por dia, ao amanhecer e ao entardecer, no início aí da noite, para se lembrar que Deus é um e que eles devem amá-lo de todo o coração. Nós encontramos isso lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Então Jesus usa aquilo que a própria lei já traz, aquilo que a própria palavra de Deus diz. E eu quero trabalhar com vocês então, de uma forma bem rápida, isso que Jesus quer dizer, a necessidade de amá-lo de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Nós vamos ver aí que essa palavra coração se diz cardia, coração. O que é o coração aqui nesse texto bíblico? É a sede da vida física. Amar o coração na mentalidade bíblica é o centro da vida. Dele que vai bombeando sangue para todo o corpo, então ele é o centro da vida. É a sede da vida física. Sem o coração aí, o homem não tem vida. Então, ou seja, amar a Deus como centro da sua própria vida. Então, amar a Deus de todo o coração é colocar a Deus no lugar do coração. Ele é o centro da minha vida. Ele é que faz a minha vida ter sentido. É Ele que é a sede da minha própria vida física. Ele é o centro da minha vida. Sem Deus, eu sou como um homem sem coração. Eu sou como um homem que não vive. Então, amar a Deus de todo o coração é dar a Ele o trono do centro da própria vida. Não sou eu o centro da minha própria vida, mas é Deus. Então eu coloco Deus no seu lugar, no centro da minha própria vida. Amar a Deus com toda a alma, psuque. Nós vemos isso aqui na tradução desse texto. Alma, o que é alma? É o sopro, a força vital que anima o corpo. A alma, aqui no texto bíblico, é a sede dos sentimentos, dos desejos e das afeições. Então, além de colocar Deus no centro, que é o coração, eu preciso amá-lo com as minhas afeições, com os meus sentimentos, os meus desejos. Porque se a alma aqui no texto bíblico, ela é o motor do corpo, ela que anima o corpo, ela que sustenta o corpo, amar a Deus de toda a alma significa saber que Deus é que me sustenta no ser. É saber que Deus que sustenta a minha própria vida. Sem Deus, eu sou como um motor que não tem força para caminhar. Então eu devo amá-lo, colocá-lo no centro da minha vida, que é o coração, mas amá-lo com os meus sentimentos, com as minhas decisões, amá-lo porque Ele que anima a minha vida. É o próprio amor de Deus que me sustenta no ser. Depois o texto vai dizer, e amá-lo de todo o entendimento, dianoia aqui no grego, é o espírito. O que significa isso? É a faculdade de compreensão e de inteligência. Então vamos lá. Eu preciso amar a Deus de todo o coração, ou seja, a sede da própria vida. Então Deus é a sede da minha própria vida. Então a minha vida, eu devo amá-lo com a minha vida. Amá-lo com a minha alma, Ele que me sustenta no ser, então eu devo amá-lo com os meus sentimentos, as minhas decisões, decidir por Deus, eu devo amá-lo então com as minhas afeições, eu devo ter gestos de amor a Deus e devo amá-lo também com toda a minha compreensão, com toda a minha inteligência. Não é um amor, desculpa a expressão, um amor ignorante e burro, mas eu preciso me debruçar, como nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra de Deus, eu preciso me debruçar para, a partir daquilo que eu posso, a partir da minha humanidade,
conhecer a Deus. Então é o meu esforço do dia a dia também para conhecer a Deus, compreendê-lo. Aquilo que São João Paulo II vai dizer sobre a fé e razão, duas asas que nós precisamos ter aí na nossa vida. A fé, então eu busco a Deus de todo o coração por amor, que é um dom que me foi dado, mas eu preciso conhecer a Deus também com a minha razão, buscar compreender, conhecer aquele que eu amo, que é o próprio Deus. O livro do Deuteronômio, lá no capítulo 6, versículo 5, vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, como nós vimos no Evangelho, com toda a tua alma, como nós vimos no Evangelho, só que aqui ele diz com todas as tuas forças, e no Evangelho foi dito com todo o teu entendimento. Aqui em Deuteronômio, vamos estudando essa palavrinha força aqui do Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, o que é amar a Deus também que eu vou acrescentar aqui, porque é a partir de Deuteronômio. Amar a Deus com toda a força significa com toda a minha capacidade de lutar, vem da ideia de gritar. O que é gritar? Eu uno todas as minhas forças, as forças do meu pulmão e da minha garganta, da minha voz, para gritar por alguém. Então amar a Deus com toda a força é amar a Deus lutando no dia a dia, sem desistir das lutas cotidianas e diárias. É buscar todas as minhas forças, aquilo que depende de mim, que depende do meu ser, eu vou lutar como se eu estivesse gritando, buscando as minhas forças para gritar. É assim que eu também quero amar a Deus, com todas as minhas forças. Aqui, o texto bíblico, ele traz a ideia de esforço. Então, olha que interessante. Qual que é o maior mandamento? É amar a Deus, ou seja, cumprir todos os mandamentos a partir do amor a Deus e ao próximo. Então, amar a Deus com o coração, já expliquei, com a alma, com o entendimento e com todas as minhas lutas, com todas as minhas forças. Então, até em momentos difíceis, de tribulação, que eu não paro de lutar, eu estou também amando a Deus. Então, é a capacidade humana, é aquilo que cabe ao homem, é o seu esforço cotidiano, o seu esforço humano. E o interessante é que essa palavra força aqui em Deuteronômio, ela vem da mesma raiz da palavra brasa, ou seja, um tição fumegante, uma brasa. Então eu devo amar a Deus com amor ardente, como uma brasa acesa, eu devo amar a Deus. Colocá-lo no seu devido lugar na minha vida, amá-lo de todo o coração, a alma, a inteligência e com todas as minhas forças, amá-lo com amor ardente. Só que nós não podemos parar por aí. Esse é o amor a Deus. Só que Jesus continua e ao próximo. Jesus vai dizer, olha, amarás o Senhor teu Deus, enfim, esse é o maior e o primeiro dos mandamentos. O que Jesus quer dizer como o primeiro? Jesus quer dizer que é o que inicia a prática de todos os outros mandamentos. É o maior e o primeiro no sentido, ele que dá início àquilo que eu vou fazer depois com os outros mandamentos. Ele é a porta aberta para todos os mandamentos. Amar a Deus. E Jesus vai dizer que o segundo, que é semelhante ao primeiro, que é unido a ele, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo aqui na Sagrada Escritura? É aquele que está longe e que eu devo tornar próximo de mim, aproximando-o pelo amor. Então, o que é o amor ao próximo? É aquele amor que destrói a distância. Ele é uma estrada que destrói a distância. Por exemplo, na cultura bíblica, por exemplo, os pagãos eram considerados estrangeiros, distantes. Então, amar o próximo é o quê? É construir uma estrada que se chama amor para diminuir a distância com aquele que eu não considero próximo de mim. Aí ele não é muito próximo de mim, ou seja, ele está distante. Para mim ele é um estrangeiro. E a própria palavra de Deus diz que nós devemos lembrar que um dia nós fomos estrangeiros. E nós ainda somos estrangeiros neste mundo. Nós éramos estrangeiros a Deus por causa do pecado. Jesus, por amor, nos aproximou do Pai por amor e se tornou para nós o caminho. Jesus se tornou o caminho do amor. Então, nós que estávamos distantes do Pai, éramos estrangeiros ao Pai, Jesus se tornou o caminho e destruiu a distância que existia entre o homem
e o próprio Deus e o próprio Pai. É aquele filho pródigo que foi para um lugar distante. Quando voltou, o amor do Pai destruiu a distância que existia entre os dois. Então, aquele jovem ou aquele estrangeiro que era distante se tornou próximo pelo amor. Então, o que é esse amor ao próximo? É destruir a distância com a estrada do amor, com laços do amor. Eu vos atraí, diz o profeta Isaías, eu vos atraí com laços de amor, com cordas de amor, eu vos uni a mim. Então, da mesma forma que nós fomos aproximados de Deus pelo caminho que é Jesus, o caminho do amor, que destruiu a distância, nós deixamos de ser estrangeiros e passamos a ser próximos de Deus. É esse o próximo que o Evangelho está dizendo. Então, amar a Deus e amar ao próximo significa aproximar o outro pelo amor. E se nós assim o fazemos, nós abrimos as portas para o cumprimento dos mandamentos. Então, qual é o maior dos mandamentos? É amar a Deus e ao próximo. 2 mandamentos que andam juntos. E mais tarde nós vamos ver Jesus enviando os seus discípulos 2 a 2, porque são 2 os mandamentos do amor. Amar a Deus e amar o próximo. O que é a evangelização? É destruir a distância que existia entre o homem e Deus. Então nós evangelizamos para aproximar o homem de Deus. E aquele que estava distante, que era estrangeiro, se torna próximo de Deus, próximo de mim, pela estrada do amor. Peçamos ao Senhor que neste domingo nós possamos colocar no dia a dia, amar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, entendimento e forças, e amar o próximo com o próprio amor de Jesus, tornando o outro que estava longe, distante, estrangeiro, próximo de nós, como um dia nós fomos também aproximados de Deus pelo caminho que é o amor, que é o próprio Jesus. Que Deus abençoe você.